Olá meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Daniel Lopes e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto que eu sei que traz muita insegurança para muita gente. Você por acaso ia mal na escola? Você ia mal nas provas? Ou pelo menos não ia muito bem? Às vezes você não era o melhor. E isso pode estar te trazendo algum tipo de insegurança hoje, de achar que talvez você não tenha tanta competência, você talvez não é o mais inteligente, você acredita que vai ter dificuldade nos seus estudos, você entende que os maus resultados nas suas provas da escola podem interferir no seu possível resultado em um concurso público? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje, então assiste até o final. Olá meus amigos, meu nome é Daniel Lopes, quero conversar com vocês, trazer estratégias para vocês serem aprovados no concurso do TRE, concurso unificado do TSE, para vocês terem o melhor rendimento possível. E para isso eu preciso conversar sobre uma insegurança que eu sei que acaba atrapalhando muita gente, que é superar os traumas do passado, superar aquelas dificuldades que você teve lá no início, às vezes quando você era criança, quando você tinha lá os seus 12, 13 anos, estava lá na quarta série, quinta série, e você ia mal na escola, você ia mal na prova de matemática, e tudo isso trouxe um trauma na sua vida e fez com que você entendesse que não era capaz de atingir resultados positivos na sua vida, como, por exemplo, ser aprovado no concurso unificado do TSE. Estudar é um desafio, sem dúvida que estudar é um desafio. Se é um desafio para nós hoje, já adultos, imagina quando nós éramos pequenos, quando nós éramos crianças. Vou compartilhar com você a minha história. Quando eu era mais novo, não pense você que, Daniel é concursado, Daniel nasceu, nossa, super CDF e ele sempre estudou. Não, pessoal, quando eu era mais novo, eu era igual você, possivelmente. Eu sempre esperava até a véspera da prova para poder estudar para a prova. Isso se eu estudasse. Então não pense você que para mim foi diferente, não, para mim foi igual a você. Eu sempre prestei atenção na aula, talvez fosse algum diferencial que eu tinha com relação aos meus resultados nas provas. Nunca fui também o mais CDF de todos, eu sempre fiquei intermediário, um pouquinho mais para frente, mas nunca fui também o melhor da minha turma, pode ter certeza. Se você perguntar para qualquer pessoa que estudou comigo, vai poder confirmar. Sempre fui bem nas provas, sim, mas sempre fui intermediário para cima, tá? Sempre foram as minhas notas. Agora, como que eu aprendi, então, a ter bons resultados nas provas? De onde veio isso daí? Isso veio, pessoal, principalmente, e aí começou a consolidar lá na minha quarta série, na minha quinta série, isso consolidou com uma preparação que eu fiz para um processo seletivo, um concurso, para entrar no colégio militar. E eu vou explicar para você. Eu tenho um pai militar e por conta disso ele queria me colocar lá no colégio militar, e aí eu comecei a me preparar para o colégio militar. Lá na quarta, na quinta série, eu estudava de segunda a sábado, isso é, eu estudava no final de semana também, tinha um pouquinho de preparação, e naquele período eu comecei a entender a necessidade de fazer uma preparação de mais longo prazo. Vamos lá, eu comecei lá a escola em fevereiro, mais ou menos, e a prova era no meio do ano. Significa que ao longo de um período de uns 4, 5, 6 meses, eu precisava me preparar especificamente para aquela prova. Isso já foi colocando em mim aquela ideia de estudar para um projeto de longo prazo. É claro que naquele período eu não estudava em casa, por exemplo, só estudava na escola. Então eu era criança, eu tinha essas ideias de criança, e à medida que a gente vai amadurecendo, a gente começa a aprender um pouco. Depois que eu me formei no ensino médio, eu entrei no cursinho para tentar prestar um vestibular. E nesse primeiro ano de cursinho, eu simplesmente não estudava direito, não sabia ainda utilizar dessas técnicas de estudo, e por conta disso, o que aconteceu? No final do ano, tive reprovação nos vestibulares. Acho que isso já quer dizer alguma coisa a respeito de não existir essa genialidade, né? Na verdade, o que acontece? Quando a gente estuda, a gente se dedica, a gente evolui. E aí, no meu segundo ano de cursinho, aí sim, eu estudava todos os dias. Além de ir para a escola, eu estudava todos os dias. Meu segundo ano de cursinho para poder fazer o vestibular. Aí sim, eu tive uma boa nota, consegui finalmente, então, entrar no vestibular, entrar na faculdade, e aí acabei estudando na USP. Mas veja bem, eu estudei 2 anos de cursinho, tá? Eu sei que tem gente que vai falar, mas eu estudei 4, estudei mais, enfim. Isso pode acontecer, cada pessoa tem o seu período de amadurecimento com relação aos estudos, mas de qualquer maneira isso quebra aquele mito de que não só os gênios que vão passar nas coisas. Na verdade, a gente precisa se preparar, a gente precisa se condicionar a entender os conteúdos. A questão é, aquelas dificuldades que a gente tinha quando a gente era mais novo estão muito relacionadas a um sistema de
ensino que não tem absolutamente nada a ver com o concurso público em si. Na verdade, a única coisa que tem a ver é a sistemática em si, mas não os conteúdos. Quando a gente estuda no colégio física, química, matemática, coisas que a gente não vai usar para os concursos públicos, a gente pode estar criando um trauma para nós quando temos dificuldades naquelas matérias. A realidade é totalmente diferente hoje. Hoje você tem uma mentalidade diferente já. Você já entende que é necessário que existam estratégias para conseguir ir bem em uma prova. Não basta simplesmente chegar na véspera de prova e estudar e achar que vai dar tudo certo. Hoje você já é um adulto. Provavelmente a maioria das pessoas que assistem aqui já tem mais de 18 anos, já estudam, às vezes já trabalham, já entendem sobre responsabilidade. É totalmente diferente. A gente não pode mais deixar aqueles traumas do passado influenciarem os resultados seus atuais e os resultados futuros. Tudo mudou. As matérias mudaram. Aquelas matérias que você não tinha afinidade no passado mudaram. Você já não está mais fazendo prova de matemática. Você já não está mais fazendo prova de física. E mesmo que tivesse a sua mentalidade atual, se é que você amadureceu, é importante que você tenha amadurecido, a sua mentalidade atual é de compreensão a respeito desses conteúdos. Você pode não entender com uma super facilidade, pode ser que não, mas você já entende de uma maneira diferente e consegue correr atrás de aprender e se dedicar um pouco mais naquilo que você tem mais dificuldade. Existem algumas estratégias para você poder superar essas dificuldades. Algumas delas é a definição de metas claras. É necessário que você tenha um bom cronograma e siga bem esse cronograma. O cronograma precisa refletir a quantidade de questões de prova. 50% da prova direito eleitoral, estude 50% do seu tempo direito eleitoral. Você tem mais dificuldade em direito administrativo do que direito constitucional, e as duas têm mais ou menos a mesma quantidade de questões. O que você vai fazer? Estudar um pouco mais de direito administrativo. Utilize de técnicas, utilize de metas claras. Quantas horas vou estudar por dia de cada matéria? 4 horas dessa matéria? 2 horas dessa matéria e aí uma de direito administrativo, uma de direito constitucional, 2 de direito eleitoral? São metas claras. Chega no final do dia e veja se você realmente atingiu as suas metas. E aí, diversão, hobby, só vem depois que você atinge os seus objetivos. A ideia é responsabilidade. O que diz a responsabilidade? Trabalhe primeiro e depois desfrute dos resultados do seu trabalho. Utilize das melhores técnicas possíveis. Por exemplo, utilização de resumos, utilização de cadernos, revisões, flashcards, mapas mentais, as revisões, faça revisões constantes e resolva muitas questões. Utilize dessas técnicas. À medida que você vai resolvendo várias questões, você vai memorizando aquele conteúdo. A primeira vez que eu estudei para concursos públicos, eu errava, pessoal, eu errava tudo, né? Não adianta, a gente vai melhorando o nosso percentual à medida que a gente vai resolvendo mais questões, à medida que a gente vai estudando mais teoria. Não esqueça também de criar um ambiente que seja propício para você estudar. Coloque sempre uma mesa específica, ali é o seu local de estudo, ali tem uma iluminação adequada, você consegue ali deixar um ambiente com uma iluminação adequada, uma cadeira confortável para você utilizar, e aí você já avisa todo mundo, olha, naquele momento específico ninguém vem falar comigo, não posso falar com ninguém. Se você tem filhos, por exemplo, é o momento de conversar com seus filhos e explicar para eles. Se são filhos muito pequenos, utilize dos momentos em que eles estão, por exemplo, na escola, ou então utilize em momentos em que eles estão dormindo, utilize momentos bem específicos para você poder aproveitar melhor o seu tempo. Não se esqueça, você é responsável pela construção do seu futuro. Você é responsável por fazer com que o seu eu futuro tenha orgulho do seu eu passado. Seu eu futuro vai olhar para trás e vai falar, olha, realmente eu fiz tudo aquilo que eu podia fazer, eu dei o meu melhor e eu atingi os meus objetivos, eu corri atrás daquilo que eu queria e eu de fato consegui atingir aquilo que eu queria. Fez toda a diferença. E eu, por exemplo, olho para trás, eu vejo o meu passado, eu vejo aquilo que eu já passei, reprovação, por exemplo, para prestar vestibular, não consegui passar no vestibular, reprovação no STJ. Gente, eu prestei concurso do STJ, Banca CESP, foi uma prova péssima, foi a pior prova que eu já fiz na vida. Eu acho que só não foi pior do que a prova que eu fiz do vestibular da UNB, que aí eu fiz esse vestibular da UNB, gente, era certo ou errado, e aí quando você errava, anulava. Enfim, eu sei que eu fiquei com nota quase que negativa. Gente, isso acontece, tá? Isso pode acontecer. Não pense você que é a genialidade que vai ganhar. É o esforço que vai
vai ganhar. E não leve os seus traumas passados de escola para hoje. Você não é mais a mesma criança de 10, 15, 20 anos atrás. Você é outra pessoa hoje. Não se esqueça de conhecer o meu cursinho. Caso você não tenha comparecido ao meu evento, você pode não conhecer ainda a respeito do meu cursinho. Chama-se Clube DL e eu tenho certeza que ele vai ajudar muita gente a se tornar técnico judiciário pelo país. Estude comigo, eu vou te ajudar, vou pegar na sua mão e vou ajudar você a se tornar técnico judiciário do TRE, tá bom? Pode contar comigo, o link vai estar na descrição para você conhecer um pouquinho mais. Um grande abraço, não esqueça de se inscrever, de compartilhar com seus amigos e de deixar um comentário. E aí, o que você acha? Que matéria que você ia mal na escola? Hoje você já superou esse trauma? Você já é uma nova pessoa hoje? Um grande abraço e até o próximo vídeo.